O governador de São Paulo, Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho, é médico e tem 59 anos. Começou sua carreira no PMDB. Em 1988, ajudou a fundar o PSDB, seu atual partido. Aos 19 anos, Alckmin foi vereador em sua cidade natal, Pindamonhangaba. Aos 23, tornou-se prefeito da cidade paulista. Em seguida, foi deputado estadual e 2 vezes federal. Vice-governador, Alckmin assumiu o estado de São Paulo em 2001 por causa da morte do titular Mário Covas. No ano seguinte, 2002, venceu a eleição e continuou no cargo. Em 2010, Alckmin se candidatou novamente a governador de São Paulo e ganhou no primeiro turno. Alckmin foi derrotado nas 2 vezes em que disputou a prefeitura da cidade de São Paulo. Também perdeu a eleição de 2006, quando disputou a presidência da República contra Lula. Agora, em 2012, Alckmin apoia a candidatura de José Serra para prefeito de São Paulo. Olá, internauta, bem-vindo a mais um Poder e Política. Este programa é uma realização do jornal Folha de São Paulo e do portal UOL. E a gravação é sempre realizada aqui no estúdio do Grupo Folha, em Brasília. Hoje o entrevistado é o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Governador, muito obrigado por estar aqui no estúdio do Grupo Folha em Brasília. Começo perguntando, o senhor está em Brasília porque vai assinar um acordo de ajuste fiscal com o governo federal, junto com outros estados também, que permitirá o aumento do limite de endividamento dos estados, inclusive de São Paulo. Por conta disso, qual o valor São Paulo poderá captar mais de recursos, aumentar a sua dívida, e onde serão investidos esses recursos? Olha, Fernando Rodrigues, quero cumprimentá-lo, cumprimentar todos os internautas do UOL, leitores da Folha de São Paulo, dizer que nós estamos assinando o chamado PAF, Programa de Ajuste Fiscal. Então, o ano passado, o PAF deu um espaço fiscal de 7 bilhões para o Estado de São Paulo. Ou seja, o governo pode captar 7 bilhões de novos financiamentos. E esse ano superamos o ano passado, 10 bilhões de reais. Então, o ano passado, mais este ano, dá 17 bilhões de espaço fiscal. E onde esse dinheiro vai ser investido no estado de São Paulo? Então, ele vai ser investido especialmente em mobilidade urbana e sobre trilhos. Então, 70% praticamente desse recurso é metrô, novas linhas de metrô, monotrilho, por exemplo, a que vai para a zona leste de São Paulo, lá para a cidade de Tiradentes, que é uma grande obra, sai de Vila Prudente, São Mateus, né, Sapopemba, vai até Cidade Tiradentes, na ponta da Zona Leste, trem. Só uma compra de trem que nós abrimos a licitação são 65 trens. Cada trem tem 8 carros, dá 520 carros. Então, a grande parte é trem, CPTM, metrô, monotrilho, obras de saneamento e obras rodoviárias, por exemplo, a ligação de São José dos Campos com Caraguatatuba com o litoral norte. E queria destacar, Fernando Rodrigues, o seguinte: isto é resultado da grande disciplina fiscal, da forte disciplina fiscal do governo do estado de São Paulo, desde a época do Mário Covas. Então, nós tínhamos uma relação entre a dívida sobre a receita corrente líquida de 2,2 vezes. E hoje é 1,4. É o menor endividamento da série histórica, quer dizer, a dívida do Estado está caindo. Por isso que abriu esse espaço fiscal. E quando a gente faz um financiamento no BID, no Banco Mundial, na JICA, no Japão, é 1% a taxa de juros ao ano sem correção monetária. Ou seja, é muito vantajoso para o Estado. No caso do metrô, quando o senhor assumiu agora, nesse seu mandato atual, em janeiro de 2011, quantos quilômetros em operação tinha do metrô e quantos quilômetros haverá em operação em dezembro de 2014, quando o senhor termina este mandato? Olha, nós tínhamos em torno de 66, 67 quilômetros, hoje tem 72 quilômetros. Eu espero, com esta linha, que é a linha 2, entregar 30 quilômetros, que é as que vai para a cidade de Tiradentes. Então, nós vamos para 102 quilômetros. E
em obras em canteiro, 90 quilômetros de metrô. Ou seja, em 6, 7 anos, nós iremos para 200 quilômetros entre metrô e monotrilho. Agora, vamos entregar muitas estações, mas a gente não conta em quilômetros. Por exemplo, a linha amarela, a linha 4 do metrô, ela tem 12 quilômetros. Ela sai desde a Estação da Luz, desce a Rebouças, passa pelo Morumbi, estádio do Morumbi, vai até Vila Sônia, divisa com o Taboão da Serra. Os 12 quilômetros estão prontos. Só que só estão operando 6 estações. Eu vou entregar mais 5 estações o ano que vem e 2014. Isso não está incluído na quilometragem, porque os 12 quilômetros já estão inclusos. Mas nós vamos ter, hoje nós temos, Fernando Rodrigues, em São Paulo, 4 linhas de metrô em obras simultâneas. Nós temos a linha 2, que é da Zona Leste, vai de Vila Prudente até a Cidade Tiradentes. Temos a linha 4, que é essa nova, da Luz Vila Sônia, que é o trem mais moderno que tem, ele não tem operador, é só sistema, que vamos entregar 5 estações. Temos a linha 5, que está parada em Santo Amaro, e ela vai até Chácara Clabim, são mais 11 estações. E temos a 17, que é a do estádio do Morumbi. É o monotrilho que sai do aeroporto de Congonhas, nós vamos ter o aeroporto ligado dentro dele com o monotrilho, até o estádio do Morumbi e Francisco Morato. Recapitulando, no caso de metrô especificamente, são cerca de 30 quilômetros a mais, é isso? Nós vamos entregar 30 quilômetros a mais até o final do seu mandato. Até o final do nosso mandato, 2014. 90 quilômetros em canteiro e vamos entregar muitas estações, quer dizer, não é só os 30 quilômetros, porque, por exemplo, a linha 4 nós vamos entregar 5 estações. A linha 5 acho que só dá para entregar 1 ou 2, mas vamos deixar 9, atrasou um ano, vai entregar em 2015. Eu diria que o metrô está num bom ritmo, 4 obras simultâneas, e nós poderemos ter 7 obras simultâneas, porque a linha 6 vai ser licitada agora, é uma PPP. Aliás, estou indo ao ministro Guido Mantega, porque foi feita uma medida provisória pela presidenta Dilma Rousseff, aliás, que nós insistimos muito, para desonerar as PPPs, senão elas ficam muito caras se você tributar 30% de imposto sobre a PPP. A medida provisória foi feita, está no Congresso Nacional, mas nós lemos a medida e verificamos que ela não desonera, ela só posterga. Então, vou pedir para essa medida ser aperfeiçoada. Muito bem. O governo federal anunciou aí um programa amplo de concessões à iniciativa privada, ou privatizações, como queira. Entre esses setores que estão aí para serem concedidos estão os aeroportos. Em São Paulo, além de Guarulhos e Viracopos, o senhor como governador, eu sei que os aeroportos não estão aí sob os seus cuidados, mas além de Guarulhos e Viracopos, quais aeroportos em São Paulo poderiam também ser entregues à iniciativa privada, na sua opinião? Olha, Fernando Rodrigues, o governo federal tem os 3 grandes aeroportos. Então, ele fez a concessão de Viracopos, em Campinas, que foi o ano passado o 2º aeroporto que mais cresceu no mundo, por causa da Azul, aumentou muito o número de passageiros lá, e Cumbica, em Guarulhos. Isso. Só não fez a concessão de Congonhas, que é federal. Agora, o Estado, o governo estadual, tem 31 aeroportos. Então, nós temos Ribeirão Preto, Rio Preto, Presidente Prudente, Marília, Jundiaí, Sorocaba, temos 31. E estamos, nesse momento, estudando um modelo de concessão para os nossos aeroportos regionais. Para quando deve ser isso? 30 dias nós esperamos concluir esse trabalho. Não quer dizer que nós vamos fazer a concessão dos 31, isso não. Mas nós temos desde registro no Vale do Ribeira, que acabou de ficar pronto. Nós estamos pedindo na ANAC autorização. Quantos o senhor imagina, na faixa de quantos devem ser concedidos? Olha, de 8 a 12, mas são aeroportos muito importantes. O aeroporto de Ribeirão Preto tem um movimento enorme, Rio Preto, Presidente Prudente, e o porquê da concessão? Para aumentar investimento. Quer dizer, o que nós não queremos vender concessão, nós não queremos ônus de concessão, receber dinheiro pela venda da concessão por 25 ou 30 anos. Nós queremos um forte investimento
na infraestrutura aeroportuária. O modal que mais cresce hoje no Brasil é a aerovia. Ela cresce o triplo do crescimento da economia. O governo federal, que hoje é comandado pelo PT, tem, enfim, agora feito várias concessões e andado em direção a esse modelo mais privatizado. Eu cubro política há algum tempo, me recordo na eleição de 2006, quando o senhor foi candidato a presidente, foi muito criticado, houve um debate sobre as privatizações do PSDB, o PT era contra. O que aconteceu? O PT estava errado antes, acerta agora? Qual é a sua opinião? Olha, nada como ser governo, né? Quer dizer, o PT na oposição, ele sempre foi muito crítico, seja a privatização, venda de ativo, seja concessão, estrada, aeroportos, portos. Nós não mudamos, nós sempre defendemos, porque entendemos que o Estado moderno, o Estado não é provedor de tudo, porque não tem dinheiro para tudo, e nem deve ser executor de tudo. Então, qual o modelo que nós defendemos? Resgatar planejamento, ser indutor do desenvolvimento, e aí a importância das agências reguladoras. As agências precisam ser profissionalizadas, está fora de âmbito político partidário, são órgãos de Estado, porque extrapola o mandato. Acho que o PT aparelhou as agências? Eu acho que precisa ter um cuidado nessa questão, porque a concessão é boa ou é ruim? Eu acho que se houver boa regulação e fiscalização, é muito bom. Se não tiver bom marco regulatório e não tiver fiscalização, é muito ruim. Então, a concessão só funciona com bom marco regulatório e com fiscalização. E aí o papel das agências, ela é central. O senhor acha que a presidente Dilma fez o que deveria ter feito no sentido de deixar as agências independentes para atuarem dessa forma? Eu entendo que sim. Eu fui ao lançamento desse pacote de concessões, que incluiu rodovias, nenhuma em São Paulo, não tem nenhuma em São Paulo, porque São Paulo quase não tem BR, né? Todas as rodovias lá são estaduais. As duas BRs principais são a Dutra, que já é concessionada, 3, a Fernão Dias, que é concessionada, e a Regis Bittencourt. Tem mais uma ali perto de Rio Preto, mas são poucas. Então não há concessão de rodovia em São Paulo, mas nós defendemos o modelo. O caminho está correto e pode aumentar muito o investimento, o que é emprego na veia, né? Você gera emprego. E no caso das ferrovias, aí São Paulo tem um papel importante. Lá estão previstos 4 grandes obras. O Ferroanel Norte, que nós estamos adiantando os estudos para o Ministério dos Transportes, o Ferroanel Sul, porque o trem hoje, Fernando Rodrigues, passa dentro da cidade, o trem de carga. Imagine um trem de 1 quilômetro de comprimento passando pela Estação da Luz com carga. Então não cabe mais. Nós já tiramos o caminhão com o Rodoanel, que fica pronto, a asa leste agora em 2014, 2015 a norte, fechou o Rodoanel. Agora precisa o Ferroanel. E a nossa proposta é fazer junto, fazer do lado do Rodoanel Norte. Então, tem previsto o Rodoanel Norte, o Ferroanel Sul e Ferroanel Norte, para levar ao Porto de Santos a carga. E a descida da Serra para Cubatão e o Porto. E uma obra importante também, ligando o Panorama na divisa com o Mato Grosso do Sul e o Mato Grosso do Sul até a Estrela do Oeste. Deixa eu perguntar para o senhor sobre violência. O PSDB está no governo em São Paulo, indo para quase 20 anos de governo, não é? E há uma sensação das pessoas em São Paulo, quando a gente faz as pesquisas, de que a violência continua sendo um problema gravíssimo. Por quê? Olha, Fernando Rodrigues, eu acho que é importante a gente mostrar o que ocorreu nesses últimos 10 anos. Se você pegar os dados oficiais, né, do Ministério da Justiça e Ministério da Saúde, qual o principal crime? É o crime contra a vida, homicídio e latrocínio. São Paulo era, o estado de São Paulo, o 25º estado mais violento. 25º. Nós tínhamos 35 homicídios por 100 mil habitantes. Morreu no ano 2000, 12.800 pessoas morreram, vítimas de homicídio. Isso foi caindo 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. O ano passado foi 4.300. Nós saímos de 35 para 10, que é o que recomenda a Organização Mundial de Saúde. O Brasil, nesses 10 anos,
reduziu 2%. São Paulo reduziu quase 70% e o Rio de Janeiro quase 50%. Se você tirar São Paulo e Rio de Janeiro, o Brasil inteiro cresceu. Teve estado que cresceu 300%. Então a primeira constatação é o seguinte: o problema de segurança é nacional, porque nós estamos na ponta, pegando arma, pegando traficante, mas precisa ter polícia de fronteira, precisa ter uma ação nacional. São Paulo não produz cocaína, produz cana, laranja, milho. Como é que entra essa droga? Óbvio que entra pela fronteira. Tráfico de armas, armas pesadíssimas. O fato é que a segurança, nós tínhamos 3 sequestros por dia. Hoje isso quase acabou em São Paulo, reduziu assim drasticamente. Agora, você tem o problema de roubo e furto. Isso que eu ia falar para o senhor, porque a sensação das pessoas é que a violência, a segurança não está boa. Por que será? Bom, você tem, primeiro, droga. Essa é uma questão crescente. O crack, ele vicia muito rapidamente, né? Ele rapidamente vicia. E ele é uma droga que não é cara, como a cocaína, é uma droga barata. Então você tem um aumento da questão do crack e do consumo de droga. Você pegar os jovens da Fundação Casa, a maioria que foi presa é roubo por causa da droga. Roubo por causa da droga. O que nós estamos fazendo então? Vamos às soluções aí. Primeiro, nós tivemos um estresse aí no mês de junho e julho que eu acho que já passou. Por quê? Você vai apertando, apertando, apertando na chamada biqueira, que é a ponta do tráfico de droga. O pessoal sai dando tiro na polícia para desviar a atenção, para tirar o foco da polícia. Isso periodicamente ocorre. Mas acho que esse estresse passou e nós estamos reforçando o policiamento preventivo. Bases comunitárias da polícia, eram 200, já são 500 hoje. Nós vamos triplicar as bases comunitárias móveis. Essas móveis que você tem uma base fixa, aquele entorno fica ótimo, 3 quarteirões depois não tem segurança. Então a base móvel você tem mais mobilidade. Vamos pôr 7.000 policiais numa reengenharia que nós estamos fazendo para policiamento de rua, fortalecer polícia civil e polícia judiciária, investigativa, enfim, um trabalho importante que está. E é uma guerra. Você tem que vencer batalha aí todo dia. Maioridade penal. Hoje um menor de 17 anos que comete um homicídio pode acabar sendo internado na Fundação Casa até os 21 no máximo. O que o senhor acha que poderia ser feito ou não há o que se fazer a respeito de maioridade penal? Fernando Rodrigues, eu defendo 2 mudanças que não dependem de alteração constitucional. Quais são elas? A primeira, hoje o jovem com 17 anos, 11 meses, ele comete um crime, 2, 3, 4, 5 homicídios graves, não pode passar de 3 anos e sai com ficha limpa. Se você não tem limite, você não educa, precisa ter limite. Então nós estabelecemos o seguinte: olha, não é 3 não, pode ficar 5, pode ficar 8, pode ficar mais, dependendo do tipo de crime. Mas isso daí não fere a maioridade penal? Não, você não vai reduzir a maioridade, você poderia reduzir, mas aí precisa mexer na Constituição brasileira. Mas como que vai manter recluso um jovem de 17 anos? Como a lei disse que é 3 o máximo, ela pode dizer que para casos graves pode ser 5, pode ser 6. A mesma lei que diz que é 3, ela pode ter um... O senhor está propondo uma mudança na lei? Estou propondo uma mudança na lei, não entrar em discussão constitucional, senão não sai, vai ficar uma discussão infinita. Segunda mudança, hoje não é adolescente, uma pessoa com 20 anos e 11 meses, ele está na Fundação Casa. Ele é adolescente? Não é. Ele é criança? Não é. O que ele está fazendo na Fundação Casa com 20 anos e 11 meses? O que o mundo inteiro faz? Quando completa 18 anos, o juiz analisa o caso. Pode sair. Pronto, saiu. Vai conviver com a família e com a sociedade. Não pode sair. Vai para o sistema prisional. Ala isolada, não tem nenhum contato com os demais presos. Mas não tem sentido manter na Fundação Casa quem tem 20 anos e meio. Nesse Essa caso, é a segunda mudança. Uma mudança na lei seria necessária? Na lei também. Também não mexe em alteração constitucional. Essa lei teria que ser alterada aqui no Congresso. Em Brasília. Então, o que eu fiz? Quando eu era governador, da outra vez, eu vim ao presidente da Câmara Federal, entreguei as 2 propostas elaboradas por um grande professor de Direito Constitucional, que é o professor Alexandre Moraes, que foi, inclusive, do Conselho Nacional de Justiça, do CNJ. Não aconteceu nada. Eu vou refazer esse trabalho, vou refazer
e pretendo apresentar de novo à Câmara e pedir à bancada do meu partido, o PSTB, que a bancada federal apresente para tramitar. Não altera a Constituição, apenas a lei. Nesse caso, o senhor vai precisar de apoio um pouco mais amplo do que o do seu partido. O senhor pretende falar com a presidente Dilma ou com outros partidos a respeito disso? Olha, não vai ser apresentado por um deputado. Pretendo que se peça que a bancada apresente e que peça assinatura das demais bancadas. Aí é um trabalho de convencimento. Vou conversar através do ministro da Justiça, o professor José Eduardo Cardoso. O senhor já falou com alguém no âmbito do governo federal a respeito dessa sua proposta? Não, falei da outra vez. Mas já passou, né? E agora? Mas eu vejo o seguinte, eu vou falar. Agora é preciso a sociedade amadurecer e pressionar. Pressionar. Não vai entrar em discussão constitucional, vamos reduzir de 18 para 17, para 16, nada. Somente alteração de lei ordinária ou complementar. Esse limite de 3 anos que a lei estabelece hoje para menores de 18 anos ficarem internados, o senhor acha que deveria ser alterado para até quantos anos? 8 anos. Foi a proposta que eu fiz. Eu ouvi uma entrevista de um membro do Ministério Público em Marília, uns anos atrás, onde um jovem matou lá o outro e ele já estava internado na Fundação Casa. Aí o jornalista pergunta a ele, por que isso aconteceu? Ele falou, olha, a entidade é nova, a Fundação Casa aqui é nova, não tem superlotação, tem professores, monitores, tem trabalho social, socioeducativo. Agora, por que matou o outro? Pela certeza de impunidade. Mata um, mata 2, mata 3, não passa dos 3 anos. Entendi. Então, é evidente que não é o correto. E a outra é essa história de ficar em fundação para adolescente quem tem quase 21 anos de idade. Preciso falar um pouco de política com o senhor. O senhor tinha no seu gabinete, é sabido, um quadro com o presidente Rodrigues Alves, um paulista, e dizia que isso era fonte de inspiração para o senhor. Recentemente eu soube, o senhor retirou esse quadro, daí o senhor me corrija se eu estiver errado. Então isso também é que acabou a inspiração? O senhor desistiu de pensar em ser presidente da República? Não, o quadro ele realmente não está no meu gabinete, mas ele está no salão chamado dos despachos, que é o salão ali do lado, um salão maior, que tem cerimônias e tal. O Rodrigues Alves é interessante, eu sou do Vale do Paraíba, nasci em Pindamonhangaba e a minha família é de Guaratinguetá. O Rodrigues Alves, ele foi o único presidente eleito 2 vezes, antes do Fernando Henrique e do Lula, porque não tinha reeleição no Brasil. Então ele foi governador de São Paulo, foi presidente, voltou a ser governador de São Paulo, depois foi candidato a presidente, se elegeu a 2ª vez e morreu igual o doutor Tancredo, entre a eleição e a posse. Morreu de gripe espanhola. A gripe espanhola matou em 1918 300 mil brasileiros. E o Rodrigues Alves, eu brincava com o Fernando Henrique, né? Quando ele deixou a presidência, eu falei, presidente, o senhor pode ser candidato a governador de novo. Aí o Rodrigues Alves, depois de ser presidente da República, foi governador. Mas bons exemplos, boas inspirações continuam, mas eu não tenho nenhum objetivo de disputar a eleição presidencial. O seu caminho natural seria ser candidato à reeleição em 2014? Olha, está longe ainda, né, Fernando? Está longe, eu acho que tem que passar primeiro por 2012, mas hoje nós estamos concentrados em fazer um bom trabalho em São Paulo e muito animados. Eu acho que São Paulo, mesmo com a crise econômica mundial, vive um bom momento. Só para pegar um setor, a indústria automobilística, inauguramos agora há 15 dias a fábrica da Toyota em Sorocaba, com 11 sistemistas em volta. Em novembro vamos inaugurar a fábrica da Hyundai em Piracicaba, num parque tecnológico enorme. Está em obra acelerada a Chery em Jacareí, uma indústria chinesa de automóveis. A Comil acabou de assinar contrato, fazer uma fábrica de ônibus em Lorena, no Vale do Paraíba, enfim. Eu acho que a São Paulo, mesmo com a crise internacional e as dificuldades, vive um bom momento. Deixa eu voltar para a política. O senhor falou aí que está cedo para o senhor, enfim, mas todo mundo diz que o senhor pode vir a ser candidato à reeleição ao governo. O ex-governador, ex-prefeito José Serra, agora disputa a prefeitura de São Paulo. Se vencer, tem dito que vai ficar lá, prefeito, se vencer. Tem dito e eu acredito. Eu acho que o Serra
está indo muito bem e se ganhar a eleição vai cumprir o mandato. E daí sobra o senador Aécio Neves, que tem, enfim, se apresentado eventualmente como candidato. Mas se Aécio Neves não for candidato, quais seriam os outros nomes que o PSDB teria a oferecer como candidato a presidente? Aí ou nós trazemos o quadro do Rodrigues Alves de volta para o gabinete, ou nós temos aí o Beto Richa, o professor Anastasia. Você tem bons quadros. Eu defendo que o PSDB tenha candidato a presidente. Eu tenho um apreço pela presidenta Dilma, respeito. Nós temos feito uma parceria produtiva em benefício dos brasileiros de São Paulo, Rodoanel, hidrovia, ferroanel, programas habitacionais, mas o Brasil precisa de partidos com programa preparados para alternância no poder, senão vira uma grande família. Acabou a oposição. Então nós defendemos, sim, o PSDB na oposição e com candidato para 2014. Eventualmente, a oposição poderia se unir um pouco e ter um candidato eventualmente de fora do PSDB? Poder pode, mas acho pouco provável, porque o PSDB é um partido grande, um partido que tem 8 governadores no Brasil, uma bancada importante. É natural que o partido queira ter candidato a presidente. O senhor achou do nome de Eduardo Campos, do PSB, que volta e meia é citado como eventual candidato a presidente? Eu acho um bom nome, acho que é uma liderança importante. O PSDB poderia apoiá-lo ou não? Acho pouco provável. Acho que todo o caminho do PSDB é para ter candidatura própria, mas acho que o diálogo, as pontes, elas são necessárias. O senhor enxerga muitas diferenças entre a presidente Dilma e o ex-presidente Lula? Olha, diferenças de estilo, né? O presidente Lula é um grande comunicador, né, com o povo. A presidente Dilma é muito intuitiva, é mais discreta, no que eu até acho que é uma qualidade importante. Mas, enfim, são estilos diferentes. E momentos, né? E momentos também diferentes. Mas eu acho que o Brasil, ele está num outro patamar. E entendo que ele mudou de patamar com o real lá atrás, com o Fernando Henrique, na época do presidente Itamar, depois o governo Fernando Henrique. A estabilidade monetária mudou o Brasil. A minha geração não sabia o que era moeda estável. Em São Paulo, o senhor acha que o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, é mais um aliado de José Serra ou do PSDB? Olha, ele foi, né, na última eleição, tivemos juntos, em 2010, né? O Kassab estava no Democrata e tivemos juntos na eleição, PSDB e os democratas. Na eleição do Serra também estamos juntos lá na eleição municipal. Em relação ao futuro, as pessoas têm liberdade, têm, enfim, autonomia. No que depender de nós, vamos estar sempre próximos, né, no importante diálogo. Faltam cerca de 50 dias aí para a eleição de prefeitos em São Paulo. Está longe, mas está perto, não é? Está longe, alguns falam porque não começou a propaganda de TV, mas está aí já a eleição. Em geral, nas últimas eleições, sempre tem um candidato do PT no segundo turno para a disputa local em São Paulo. Este ano, as coisas ainda não estão muito claras. Eu acho que essa polarização do PT contra alguém, enfim, concorrendo contra o PT, vai se repetir? Olha, cada eleição é uma eleição, né? Difícil de você prever. Agora, eu estou otimista em relação ao nosso candidato Serra, por 3 razões. Primeiro, pela forma como nasceu a sua candidatura. O Serra passou pelo crivo do partido, debates, primária, então foi escolhido pelas bases do partido. Depois, além de ter nascido aí de uma primária, que aliás eu vejo com simpatia, com boa possibilidade para a eleição presidencial, você fazer também uma primária, abrir esse debate no partido, ouvir mais o partido. Depois fez uma boa aliança. O Serra tem, junto com o candidato do PT, o maior tempo de televisão, então fez uma boa aliança e está fazendo uma boa campanha, que é uma campanha direto com a população, ouvindo, dialogando, interagindo muito perto, indo aos bairros. Então acho que está indo bem. Quem vai ser o adversário aí mais forte? Qual o seu palpite?
Difícil. Aí o povo é que... O senhor deve ter algum palpite com a sua experiência, o senhor deve ter, não é? Mas muda muito, né? Você colocou bem, Fernando, o seguinte, campanha mesmo para valer, ela começa quando muda o horário da novela, ou seja, o horário do rádio e da televisão, que é dia 21 de agosto. E ela esquenta mesmo, dizia o Hélio Garcia, depois da parada militar, ou seja, 7 de setembro. Então é difícil de prever, mas nós estamos otimistas. Serra começou bem e fez uma boa aliança e está indo bem. O candidato do PMDB a prefeito de São Paulo, Gabriel Chalita, tem dito em entrevista sempre que uma de suas vantagens comparativas aos demais é ter um excelente relacionamento com o governador de São Paulo. Vende isso como uma vantagem. É correta essa atitude dele de usar eleitoralmente essa amizade que tem com o senhor? Olha, as pessoas têm toda a liberdade, né, de falar, de expor suas ideias. Eu só tenho um candidato, é o Serra, até pelos laços desde o tempo do governo Montoro e porque faço política com princípios. Eu pertenço a um partido, meu partido tem candidato, é o melhor candidato, escolheu democraticamente. Então, o nosso candidato é o Serra. Isso não quer dizer que a gente precise brigar com todos os outros. O senhor mencionou um pouco antes sobre essa dúvida que sempre, sobretudo por parte dos adversários, existe em relação a José Serra, de ele, se ganhar, permanecer no cargo por 4 anos, uma vez que no passado ganhou a eleição para prefeito e não ficou o mandato inteiro. O senhor acha que hoje, se ganhar, ele de fato vai cumprir na integridade o mandato? Entendo que sim. Primeiro porque o Serra tem dito que vai ficar até 31 de dezembro de 2016. Segundo, porque se você olhar o que aconteceu em 2006, é de Ortega y Gasset. Eu sou eu e a minha circunstância. Aquele era um outro momento. Nós não tínhamos candidato a governador de São Paulo. Era uma eleição difícil, tanto em nível nacional e estadual. Tanto a população entendeu que ele foi eleito governador no primeiro turno. Então, aquela foi uma circunstância. Agora é outra. Então, acredito que não. Acredito que é para ficar os 4 anos e fazer um bom trabalho. O senhor, como governador de São Paulo, do PSDB e um dos fiadores da candidatura de Serra, poderia afiançar para os eleitores isso? O Serra afirma, e eu acredito. Eu acho que sim. O senhor poderia, digamos, assinar um documento dizendo eu acho que Serra vai ficar os 4 anos? Fernando, eu não posso assinar documento. Se o senhor quiser, a gente tem um documento pronto aqui para o senhor. Que não depende de mim, mas acho que a palavra do Serra é suficiente. O senhor não sentiria a vontade, talvez, para dizer que eu acho que Serra vai ficar? Eu me sentiria totalmente à vontade. Eu só acho que não tem sentido assinar um documento em nome de terceiros. Não posso fazer. Mas assim, dizer que o senhor envidaria os esforços para que ele ficasse? É óbvio que a palavra do nosso candidato é suficiente. Governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, muito obrigado por sua entrevista à Folha de São Paulo e ao UOL. Muito obrigado, Fernando Rodrigues. Cumprimentos a todos os internautas e a todos os leitores da Folha.